Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para vocês que vão fazer a prova do SAEB neste ano. Eu sou o professor Guilherme Honorato e juntos vamos nessa aula discutir sobre o conflito gerador de enredos. Primeiro, vamos entender o que é enredo. O enredo é algo que se faz presente dentro de textos narrativos. Então, o enredo é algo que a gente vai encontrar em textos de natureza narrativa. Então, o que são textos de natureza narrativa, professor? São aqueles textos onde a gente vai contar uma história. Então, quando eu conto uma história, eu vou ter um texto de natureza narrativa, certo? E lá dentro desse texto narrativo, eu vou ter a presença de personagens. A gente vai ter personagens, e esses personagens, eles vão fazer ações. Esses personagens, eles vão fazer situações, né? Por exemplo, eles vão encontrar um outro personagem, e no encontrar com esse outro personagem, eles vão conversar com esse personagem, né? Eles vão, por exemplo, interagir um com o outro. Então, quando a gente fala de textos narrativos, a gente fala da existência de personagens esses que vão começar a criar ações. E esse conjunto de ações que os personagens fazem é o que a gente chama de enredo. Então, o enredo seria aí, né, o conjunto de ações que os personagens desenvolvem. Então, os personagens, eles vão realizar diversas ações e essas ações vão gerar a história. Tem algumas... E aí, o que seria o conflito gerador do enredo? O conflito seria... Quando a gente fala a palavra conflito, entenda como se fosse a ação. Então, quando a gente fala assim, ó, o conflito gerador do enredo, a gente está falando de uma ação que o personagem da história vai fazer e que vai gerar todo o desencadeamento da história que nós vamos ler. Exemplo, vamos pegar a história da Chapeuzinho Vermelho. Na história da Chapeuzinho Vermelho, nós temos a vovozinha que mora do outro lado da floresta. E a mãe da Chapeuzinho Vermelho, ela decide então que a Chapeuzinho Vermelho leve uma cesta de doces para a sua avó, né, que mora do outro lado da floresta. Acontece que a mãe dá uma ordem bem clara para a Chapeuzinho, que não é para ela falar com estranhos. E a Chapeuzinho, assim então, segue levando os doces para a sua avó. Então observe que aí, ó, a gente tem algumas ações. Que ações são essas? A mãe pede para Chapeuzinho levar a mãe da Chapeuzinho pede para Chapeuzinho levar os doces para a avó. A Chapeuzinho começa a andar pela floresta. Então, ou seja, a gente tem ações que os personagens vão fazendo e que vão desenvolvendo o enredo. Acontece que no meio do percurso do caminho da floresta, a Chapeuzinho encontra o lobo mau. E ao encontrar o lobo, a Chapeuzinho ela começa a conversar com o lobo, desobedecendo a sua mãe. Agora chegamos ao ponto principal. Nós chegamos ao que a gente chama de conflito gerador do enredo. O que é o conflito? É a ação que a Chapeuzinho Vermelho fez, certo? Que vai desencadear o restante da história. Por quê? Por que falar com o lobo mau foi o desencadeador do enredo? Porque se a Chapeuzinho tivesse obedecido a mãe dela de não ter falado com o estranho, toda a história da Chapeuzinho como a gente conhece não teria se desenrolado. Ou seja, toda aquela história que a gente conhece do caçador, do lobo mau ter se fantasiado de vovozinha, né, para poder pegar a Chapeuzinho Vermelho e a cesta de doces, tudo isso não teria se desencadeado como a gente conhece. A gente só conhece essa história porque a Chapeuzinho decidiu conversar com o lobo mau. Então, a conversa com o lobo mau é o que a gente chama de conflito gerador do enredo. Conflito porque é a ação, né? A Chapeuzinho estava conversando com o lobo mau, é a ação. Gerador do enredo por quê? Porque é dali em diante que começa
que desenrola toda a história. Porque se a Chapeuzinho não tivesse conversado com o lobo, a história já teria sido encerrada. A Chapeuzinho teria chegado em segurança na casa da vovó, teria entregue os doces para a vovó teria comido e todo mundo teria vivido, todos iriam viver felizes para sempre. Ou seja, o que gera o restante da história, do lobo, entrar na casa da vovó, do caçador, é porque a Chapeuzinho conversou com o lobo mau. Então, ou seja, o conflito gerador do enredo é aquela ação que o personagem faz que ajuda a desenvolver todo o restante da história, ok? E é diante disso que nós vamos agora resolver aí algumas questões referente a essa temática, tá certo? Vejamos. Leia atentamente o texto a seguir. A lenda da gralha azul. Há muito tempo, a gralha azul era apenas uma gralha parda, semelhante às outras de sua espécie. Ou seja, ela não tinha cor na pena. Um dia, a gralha azul resolveu pedir para Tupã lhe dar uma missão que a faria muito útil e importante. Tupã lhe deu um pinhão que a gralha pegou com seu bico com toda a força e cuidado. Abriu o fruto e comeu, a parte mais fina. A outra parte mais gordinha resolveu guardar para depois, enterrando-a no solo. Porém, alguns dias depois, ela havia esquecido o local onde havia enterrado o restante do pinhão. A gralha procurou muito, mas não encontrou aquela outra parte do fruto. Porém, ela percebeu que havia nascido na área onde havia enterrado a semente uma pequena araucária, ou seja, um pé de pinhão. Então, toda feliz, a gralha azul cuidou daquela árvore com todo amor e carinho. Quando o pinheiro cresceu e começou a dar frutos, ela começou a comer uma parte dos pinhões e enterrar a parte mais gordinha, a semente, dando origem a novas árvores de pinhão. Em pouco tempo, conseguiu cobrir parte do estado do Paraná com milhares de pinheiros, dando origem à floresta de araucárias, que seria a floresta das árvores de pinhão. Quando Tupã viu o trabalho da gralha azul, resolveu dar um prêmio a ela e pintou suas penas da cor do céu para que as pessoas pudessem reconhecer aquele pássaro, seu esforço e sua dedicação. Assim a gralha, que era parda, tornou-se azul. Então nós temos aqui uma história com vários feitos que a gralha fez. Então a gralha, ela ganha o pinhão, ela come uma parte do pinhão, ela enterra uma parte do pinhão, ela cuida da árvore, né? Então, ou seja, várias coisas vão acontecendo ao longo da história. E aí a pergunta é o seguinte: essa história termina quando? Então, quando é que essa história termina? Essa história ela vai terminar aqui, ó, nessa parte, nesse último parágrafo aqui do texto, que diz, ó, em pouco tempo conseguiu cobrir grande parte do estado do Paraná com milhares de pinheiros, dando origem à floresta de araucárias. Quando o Tupã viu o trabalho da gralha azul, então o Tupã ele começa a reconhecer o trabalho da gralha azul, resolveu dar um prêmio a ela, pintou suas penas da cor do céu. Então, ou seja, o texto termina quando o Tupã entrega a gralha, né, dá à gralha, né, uma nova coloração às suas penas. Então, a resposta correta vai ser o quê? Letra D. A gralha enterra uma parte do pinhão. Não, isso aqui é lá no começo da história. A gralha resolve cuidar da araucária. Não, isso aqui é lá no meio da história, né? Tupã dá um pinhão para a gralha. Isso é lá no começo da história. A história ela vai terminar quando o Tupã vai pintar as penas da gralha. Tá certo? Próxima questão. O príncipe sapo. Uma feiticeira muito má transformou um belo príncipe num sapo. Só o beijo de uma princesa desmancharia o feitiço. Um dia, uma linda princesa chegou perto da lagoa em que o príncipe morava. Cheio de esperança de ficar livre do feitiço, ele lhe pediu um beijo. Como ela era muito boa, venceu o nojo e, sem saber de nada, atendeu o pedido do sapo. Deu-lhe um beijo. Imediatamente, o sapo voltou a ser príncipe. Casou-se com a princesa e foram felizes para sempre.
Agora veja. O que deu origem aos fatos narrados nesse texto? Então, a pergunta é, o que aconteceu na história que é o que desencadeia todo o restante da história? E aí nós temos A, o beijo da princesa, B, o feitiço da feiticeira, C, o nojo da princesa e o pedido do sapo. Vamos lá. O nojo da princesa não tem como ser, porque o texto fala bem claro, o texto deixa ali, né, que a princesa ela não ficou com nojo. Ó. Tem uma parte aqui que fala assim, ó, ela venceu o nojo. Quando a gente diz venceu o nojo, quer dizer que ela não ficou com nojo do sapo, ou seja, na verdade não é que ela não ficou, ela deixou o nojo de lado, né? O beijo da princesa. Não, o beijo da princesa não foi o que deu origem. O que deu origem significa o começo. Essa expressão dar origem significa o começo da história, o início da história. O beijo da princesa foi no final da história, então não tem como ser. Ficamos com o feitiço da princesa, o feitiço da feiticeira e o pedido do sapo. Então a pergunta é, o que desencadeou a história? Foi o pedido do sapo ou foi o feitiço da feiticeira? O que desencadeia a história é o feitiço da feiticeira. Por quê? Porque se a feiticeira não tivesse lançado um feitiço no sapo, no príncipe, o príncipe não teria virado sapo. E se não tivesse virado sapo, ele não teria pedido para a princesa um beijo. Então, ou seja, o texto, ele começa, o que desencadeia todo o restante da história, o que desencadeia o enredo, ou seja, as ações dos personagens, o que os personagens vão fazer ao longo da história, é o fato da feiticeira ter lançado um feitiço nele. Portanto, o gabarito aqui vai ser letra B. Agora vejam só essa daqui, ó. Leia atentamente o texto a seguir. Massagista. Cebolinha chega, né? A gente consegue ver aqui a estrelinha, né? Então essas estrelinhas saindo das suas costas indicam que ele está com dor, né? Sinalizando que ele está com dor nas costas. E o Cascão chega e fala assim, ó, Madame Lígia, faz massagem com os pés, né? Então, ou seja, pedindo para que a Lígia, que é essa massagista, faça uma massagem no Cebolinha. Aí ela pisa nas costas do Cebolinha e o Cebolinha grita, uai, socorro, né? E aí ele sai e fala, pra mim chega, né? Ou seja, ele não quer mais continuar com essa massagem. Aí ele sai correndo, continua com dor nas costas, ó, ele tá com dor nas costas ainda. E ele vem correndo na direção da Mônica. E aí a Mônica fala assim, Cebolinha, meu amigão, me dá um abraço. E aí a Mônica dá um abraço e crack. Ou seja, é um barulho, né? Crack. Aí ele fala salô, ou seja, as costas ficaram novinha em folha. Então, as costas do Cebolinha lá no começo da história que estava com dor, ficaram depois sem dor, depois do encontro do abraço com a Mônica, né? E olha só, o problema da narrativa, o que é o problema aqui da narrativa? O problema da narrativa aqui é a dor nas costas, do Cebolinha. Então, o Cebolinha, ele está com dor nas costas, então esse é o problema da narrativa. Se resolve, o que significa se resolve? Termina. Então, essa expressão se resolve significa termina. Então, o problema da narrativa, que é a dor nas costas, ele vai terminar quando? A. O Cebolinha resolve fazer uma massagem? Não, né? O Cebolinha ele resolve fazer uma massagem no começo da história. Então, lá no começo da história, que ele decide fazer a massagem, que na verdade o Cascão é que leva ele, né? Na verdade, a gente nem sabe se isso foi uma decisão do Cebolinha, porque é o Cascão que o apresenta. Mas, tanto é que a massagista, a dona Lígia, né, ela não conseguiu resolver o problema do Cebolinha. O Cebolinha pediu socorro, né? Acabou saindo mesmo com dor nas costas. Então não tem como ser a letra A. B. O Cebolinha sai da massagem cheio de dor. Não, né? Ele não resolve o problema. A dor nas costas dele é resolvida quando a Mônica dá um abraço nele. Então, ou seja, o Cebolinha sai da massagem com dor nas costas. Então, estar com dor nas costas não é
uma resolução do problema da narrativa. C. A Mônica dá aquele abraço no Cebolinha. Exatamente. Então, quando a Mônica dá aquele abraço no Cebolinha, é ali que a gente vê que, de fato, nós temos o quê? A resolução do problema. Qual é a resolução do problema? A Mônica estar, né, sem, o Cebolinha estar sem a dor nas costas. Beleza? Muito bem, pessoal. E dessa forma, então, a gente encerra aí, né, a nossa aula de língua portuguesa para vocês. Meu muito obrigado pela sua participação e, claro, né, desejo a vocês aí, né, uma boa jornada de estudos e, claro, conte sempre conosco aqui da Secretaria Municipal de Educação de Criciúma. Sucesso e bons estudos!